Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui da minha experiência de uso do Galaxy S22 depois de uma semana utilizando o Galaxy S22. Esse é o S22, não é o S22 Ultra que eu já testei aqui no canal. Tá ventando bastante, então não sei como é que tá saindo esse meu áudio, mas enfim, eu quis gravar e gosto de gravar no meio do mato, no meio do nada. Eu gosto de ter paz, de conviver com a natureza, enfim. Vamos falar do Galaxy S22 aqui, porque onde eu mais uso, para falar a verdade, é na natureza, para fotografar as coisas, gravar algumas coisas. Bora lá, experiência de uso de uma semana do Galaxy S22. Foto e vídeo, câmeras do Galaxy S22. Sem nenhuma reclamação. Nesta uma semana que eu testei o Galaxy S22, as câmeras são excelentes, pessoal. Eu testei o iPhone 13 também, vocês sabem, todos os modelos dos iPhones 13. E uma das perguntas que eu mais recebo também é sobre se o Galaxy S22 é melhor que o iPhone 13, o S22 Ultra é melhor que o 13 Pro. Enfim, galera, essas câmeras da linha Galaxy estão espetaculares. É muito boa a qualidade de foto, a qualidade dos vídeos são excelentes. O vídeo em 4K 30, o vídeo em 4K 60. Tem vídeo meu aí, vou deixar linkado, o link aí na parte de baixo do teste de câmera e alguns comparativos para você ver fotos também dele, mas é impecável a qualidade de foto e de vídeo do Galaxy S22. Não dá para falar nada, é muito bom, tá? As fotos na câmera frontal são excelentes, o modo retrato em vídeo, aquele vídeo desfocado, é excelente, a foto no modo retrato é excelente, tá? O processamento tá muito bom, não tenho que reclamar das câmeras do Galaxy S22. A câmera Ultra Wide não tem autofoco como a gente tem no S22 Ultra, mas não vejo um problema, já que quem compra esse smartphone ou é pela portabilidade ou é pelo preço dele ser menor. E você não vai estar perdendo em qualidade nas câmeras principais, como já disse em outro teste de vídeo, em comparação ao S22 Ultra, nem na câmera frontal, nem na câmera traseira. Tem a câmera principal excelente e tem uma câmera de zoom de 3x que também é muito boa. Óbvio que não dá para comparar com o S22 Ultra, porque é um dispositivo muito mais caro e com um zoom bem maior. Quanto ao iPhone 13, que eu comecei esse vídeo falando sobre as perguntas que eu recebo, pessoal, ao meu ver, esta câmera até supera por uma pequenina margem as câmeras do iPhone 13. Certo? S22 contra iPhone 13. Então, câmera, pessoal, se despreocupe se você vai comprar esse cara para utilizar como câmera fotográfica ou câmera de vídeo, tá? Instagram, que envolve fotografia também, a qualidade de fotos no Instagram, usando o app do Instagram, melhorou, o processamento está excelente, você não vai perder praticamente nada em comparação com o iPhone utilizando o app do Instagram para fotos. Para vídeos ainda não está excelente não, é melhor gravar com a câmera principal e depois subir para o Instagram. E como o aparelhinho é pequeno, pessoal, eu não poderia deixar de falar para vocês. Quando eu peguei o S22, e eu tenho um S22 Ultra ainda, eu peguei o S22 e a primeira coisa que você nota é quão melhor de mexer é o S22 do que o S22 Ultra. E até que o S22 Plus, certo? É muito bom, dá para utilizar com uma mão tranquilamente, a pegada é excelente, a ergonomia do aparelho é muito boa, a construção é excelente. Ah, lembrei de um negócio agora, o pessoal pede muito dessa capinha que eu utilizo aqui, ó, não sei se dá para ver, eu vou deixar linkado aí, o link aí na descrição desta capinha aqui, que é a melhor que eu já utilizei para um S22, a pegada é excelente. Então, em termos de ergonomia, é muito melhor, obviamente, que um Galaxy S22, e que um S22 Ultra e que um S22 Plus. Vamos para a bateria, pessoal. Aqui é a parte crítica e é onde fica a crítica, tá? Se você é um cara que trabalha, tem trabalho normal, trabalha das, sei lá, das 7 às 5, das 9 às 8, eu não sei. Se você trabalha, não fica com o smartphone o dia inteiro mexendo, é um smartphone que mesmo eu reclamando da bateria aqui para vocês, ele vai durar o seu dia todo se você trabalha dessa maneira. Certo? É um smartphone com 3.700 mAh de bateria. Antes dele ser lançado, quando a gente falava dos rumores, eu já reclamava que essa bateria era pequena. É um smartphone pequeno, com a bateria pequena, com Snapdragon 8 Gen 1, mas que não tem uma excelente duração de bateria. E aqui cabe aquela comparação que eu acabei de fazer. Perfil de usuário. Se você trabalha num trabalho formal que não envolva o seu smartphone sendo utilizado o dia todo
para se comunicar, é um aparelho que vai te dar uma autonomia de bateria para o dia todo. Se você trabalha com o aparelho, aí é um caso de se pensar, porque talvez você tenha que recarregar, talvez não, eu acho que com certeza se você trabalhar com o smartphone, você tem que carregar uma vez mais ao dia. Se você não quiser carregar uma vez mais ao dia, você vai ter que recorrer ao modo de economia de energia, que eu recomendo para muita gente. Eu ligo a economia de energia e, bom, quando você vai utilizar a câmera, o smartphone não vai estar no modo de economia de energia. Um dos momentos que você vai procurar ter performance e não querer que seu smartphone esteja no modo de economia de energia. Enfim, para pessoas que utilizam como ferramenta de trabalho o Galaxy S22, depende de uma carguinha a mais durante o dia, no mínimo, tá? Então, isso aqui é a reclamação para algumas pessoas. Se você trabalha formalmente, no meu uso, de 9 a 5 ele durou bateria, tá? Em termos de quanto tempo de tela, pessoal, no primeiro dia eu tive quase 4 horas de tela, depois isso se estendeu agora para uma semana, para perto de 5 horas de tela. Não é ruim para 3.700 mAh de bateria, mas é ruim para as pessoas que utilizam o aparelho o dia inteiro ou como forma de trabalho. Então você tem que entender essa parte aí, tá? Outra coisa, comparando com o iPhone 13, que eu acabei de comparar quanto a fotos, eu disse que talvez venha até ganhar em fotos aqui, comparado com a bateria do iPhone 13, para quem quer comparação com o iPhone, a bateria do iPhone pode durar até o dobro da bateria desse cara aqui. Tá? Em alguns casos, no mínimo 70%, 80% a mais do que a bateria do Galaxy S22. Games, pessoal. Como que é jogar no Galaxy S22? Primeiro, é um smartphone com a tela pequena, não é uma tela gigante. Ergonomia é sensacional, a pegada é absurda. E esquecendo de falar que o som é espetacular, o som é muito alto e muito bom para o tamanho do aparelho. A captação dos microfones também é excelente. Vejam meu teste de câmera aí, ó, tá linkado aí embaixo. Então, pessoal, games nesse cara não é o melhor dos mundos. Ele vai rodar os gamezinhos todos, no máximo que você puder rodar, mas depois de um período curto, eu diria que é de 15 minutos até, você vai já notar o aparelho esquentando e até que esquenta bem. Dependendo se o uso for sem capinha ainda, você vai notar ele esquentar mais ainda. E aí você vai ter o Thermal Throttling bem mais antecipadamente do que a gente já conhece nos dispositivos da Samsung. Então, o que eu percebi comparado com o meu Galaxy S22 Ultra é que ele esquenta para quase todas as tarefas muito mais prematuramente do que o Galaxy S22 Ultra, que óbvio tem um espaço maior para dissipar calor. Tá? Então ele é menor, ele tem uma bateria de 3.700 mAh com o mesmo coração, com o mesmo chipset, com o mesmo processador. Então quando demanda processamento, ele esquenta e esquenta mais rápido. Não tive problema nenhum de overheating gravando os vídeos, tem vídeo meu aí de teste de câmera, assista. Nem fazendo fotos, mas no aplicativo à parte que a Samsung oferece para você baixar, que é o Expert RAW, tá? Ele esquentou e até impediu que eu utilizasse a câmera depois de apenas algumas 15, 20 fotos no Expert RAW, que demanda um bom processamento. Então é um aparelho que para games, eu envolvi falar de overheating aqui, não é o melhor dos mundos, tanto pela tela ser pequena, né? Tanto pela performance de bateria e por não ter um ótimo dissipação de calor, ele pode esquentar um pouquinho mais do que, um tanto quanto mais do que a galera que tem um Galaxy S22 Ultra, que também não vejo como um dispositivo gamer, mas que dissipa bem melhor o calor, que tem uma tela de resolução maior e que tem uma tela maior para quem quer jogar. Não acho que esse cara aqui seja o cara para jogar, embora se você tenha o smartphone para jogar 15 minutos, 20 minutos durante o seu dia para passar tempo, ele vai rodar os jogos muito bem, podendo esquentar um pouquinho, dependendo se você estiver utilizando sem capinha, sentir esse calor nas mãos. E para finalizar, pessoal, custo-benefício. Abaixo dos R$4.000, 3.800, 3.700 ou abaixo disso, não sei quanto melhor na Black Friday, lá para novembro, quando a gente vai chegar num preço excelente desse cara, abaixo dos R$4.000 é uma excelente pedida, porque a gente está falando de um smartphone, para mim, eu estou falando excelente pedida porque a qualidade, para quem procura, hoje a maioria das pessoas procura isso, uma excelente qualidade de fotos, uma excelente qualidade de vídeo, uma excelente captação de áudio. Se você procura isso, não se preocupe, o smartphone é top e vai te atender acima das expectativas, não ficando devendo em nada para um Galaxy S22 Ultra em termos de qualidade fotográfica e de vídeo nas câmeras principais, tá? Agora, quanto à bateria, pode deixar a desejar aquelas pessoas que têm um uso mais pesado. E eu acho que a única coisa que eu tenho que reclamar aqui, são duas aliás,
ele esquentar um pouquinho mais do que o normal para certas situações comparado com o modelo Ultra e a bateria não ser o suficiente para certas pessoas tendo que carregar uma vez mais no dia, porque é uma bateria de fato pequena, tá? Custo-benefício contra o iPhone 13, pelo preço dele, custando praticamente aí, dependendo da promoção que você acha, custando aí pelo menos uns 40% mais barato, no mínimo 30% mais barato, é uma excelente pedida se você não tiver problema de carregar uma vez mais ao dia. Ou, às vezes não é o seu caso, para o seu uso você não precisa, mas se você precisa, não se preocupar em carregar uma vez mais ao dia, porque a bateria do iPhone 13 é muito melhor do que do S22, tá? Mas em termos de qualidade fotográfica, em termos do aparelho em si, para mim é um ótimo aparelho, levando em consideração as coisas que eu fiz, que pode ser detalhe para algumas pessoas, mas que pode ser muito importante para algumas e levar a não comprar, como por exemplo o fator que eu disse da bateria. Bom pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, deixa seus comentários aí se você tem, qual que é a performance de bateria que você consegue no seu S22. Se você consegue uma performance de bateria melhor, escreva aí quais as configurações que você usa. Enfim, esse foi o meu vídeo de uma semana utilizando o Galaxy S22. Volto aqui mais uma semana depois para trazer um vídeo de 15 dias para falar se a bateria melhorou nesse cara. Por enquanto, por volta de quase 5 horas de tela no meu uso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.